Olá, o Alesp em Pauta de hoje vai bater um papo, vai conversar, vai falar aqui sobre a esquizofrenia, que é um dos mais graves transtornos da psiquiatria. Olha, e atinge 1% da população mundial, tá? Os seus sintomas podem comprometer as funções cognitivas e motoras e também o relacionamento tanto social quanto profissional. No entanto, existe tratamento e é possível controlar as crises. Bom, para falar sobre esse assunto aqui, eu recebo em nossos estúdios aqui a Luciene Redondo, que é assistente social. Tudo bem, Luciene? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Recebemos também, através da nossa plataforma Zoom, o psiquiatra Dr. Saulo Ciasca. Tudo bem, doutor Saulo? Obrigadão, tudo de bom? É um prazer, tá? E a Sara Nicolelli, que é fundadora e presidente da AME, que é a Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia. Tudo bem, Sara? Tudo bem, prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Ok, a gente é que agradece, Sara. Eu vou começar primeiro aqui com o doutor Saulo, né, para que ele explique para a gente mais detalhadamente o que é a esquizofrenia, doutor Saulo. Então vamos lá, pessoal. A esquizofrenia é um quadro, assim, falando de uma forma mais tranquila, é uma forma como a pessoa quebra com a realidade. A pessoa, de alguma forma, ela sai da realidade de algum jeito, e ela é uma clínica. A gente vai fazer um diagnóstico que vai ser clínico com psiquiatras que fazem esse diagnóstico, né? O que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar a presença de alguns sintomas. Então, a gente tem, por exemplo, delírios. Delírios são juízos falsos da realidade. A pessoa ela passa a acreditar em algo que não está acontecendo. Então, por exemplo, ela passa a acreditar que estão perseguindo ela de algum jeito. Os meus vizinhos estão me perseguindo. E aí você tenta argumentar e é impossível de argumentar. Então, o delírio é constituído por isso, né? Um erro no ajuizar, inargumentável, uma certeza completamente absoluta. E aí tem vários tipos de delírios. Tem delírios de ciúmes, de contaminação, de perseguição, delírios místicos, e a gente vai observar esse sintoma. Outro sintoma que pode estar presente é a alucinação. Quando a pessoa passa a ter uma percepção sem a presença desse objeto. Então a gente, por exemplo, vai ver que a pessoa está escutando vozes. E ela escuta vozes que estão fora da cabeça, ou pode estar até dentro da cabeça. Ou então ela está vendo coisas que ninguém mais vê, né? Então ela vê vultos, ela vê pessoas, ela vê cenas inteiras dentro da cabeça dela ou até fora. Então a gente tem alucinações que podem ser visuais, auditivas, gustativas, olfatórias. Tá? Outro sintoma é um comportamento desorganizado, ou até catatônico, a gente chama, né? A catatonia é quando a pessoa ela não responde mais ao ambiente. Então a gente chama isso de negativismo. Você tenta falar com ela, ela não responde. Ela tem um comportamento, às vezes ela fica toda rígida, numa postura bizarra, numa postura diferente. O discurso também pode ficar desorganizado. Ela vai falar coisas que ninguém mais entende, né? Com uma fuga de ideias, com uma associação livre de pensamento. E por fim, uma série de sintomas que a gente chama de sintomas negativos. Esses sintomas que eu falei, né, são sintomas positivos em que a mente produz coisas que não estão acontecendo. Nos sintomas negativos, a gente observa, por exemplo, restrição no comportamento afetivo. Então, a pessoa vai ter um embotamento afetivo, ela se expressa emocionalmente de uma forma mais restrita, mais diminuída. Você percebe que ela está um pouco mais embotada. Ela vai ter menos iniciativa para fazer as coisas, que a gente chama de avolia. Tá? Então, é uma pessoa que às vezes começa a ter um comportamento cada vez mais restrito, fica mais dentro de casa, sem fazer nada, dentro do quarto, pode ter a sua higiene pessoal ficar descuidada nesse sentido. Então, esses sintomas todos, em conjunto, fazem essa síndrome que a gente chama de esquizofrenia. E o comportamento social, né, Luciene? Estava falando, são vários os sintomas, como o doutor Saulo acabou de exemplificar aqui para a gente, mas assim na parte social. Agora você imagina todos esses sintomas, né, que ele relatou aí, você colocando essa pessoa, né, como que fica a participação social dela, né? Com alucinação, com delírios, com essa desorganização, com essa rigidez também, ela dificilmente ela vai ter
né, facilidade para fazer as coisas do cotidiano se ela não estiver em tratamento adequado, né? Então, por isso que a gente entende a esquizofrenia como uma doença crônica, também reconhecida como uma deficiência, né? Então, a pessoa ela acaba tendo dificuldade de ser inserida na comunidade, né? Seja para trabalhar, seja para estudar. Então, precisa ter esse entendimento, essa conscientização sobre o que é esquizofrenia para poder garantir aí direito de acesso realmente dessas pessoas. Porque essa esquizofrenia, a gente estava falando nos bastidores há pouco, né? Eu até te perguntei, falei da questão da doença ela ser hereditária, né, ou não, enfim. Eu queria que você falasse também um pouco disso, né, de hereditariedade, né, se é ou se... Eu li que entre 10% ou 20% é hereditário, né, o resto da porcentagem não chega a ser... Eu sei que existem diversos estudos, né, que estão apontando aí que existem componentes aí socioambientais, fatores ambientais, componentes hereditários também, mas não existe uma definição já clara sobre qual é a causa da esquizofrenia, né? Muitos estudos e aí pesquisas vêm avançando em todo o mundo, né? Mas não existe uma definição clara. Porém, a gente tem, né, alguns indicativos de que quando existem já na família algumas pessoas com quadro de esquizofrenia ou até mesmo transtorno bipolar, aumenta a probabilidade de um familiar vir a desenvolver. Não significa que todos irão desenvolver, mas acaba tendo uma predisposição maior, né, para o desenvolvimento de um transtorno como a esquizofrenia. Mas não existe uma definição certa. Até né? o doutor Saulo, como psiquiatra, ele pode até explicar até melhor para a gente, né? Mas antes, eu quero saber da Sara, eu queria que ela falasse, Sara, eu queria que você falasse um pouco da associação, né, de mães de pessoas com a esquizofrenia. Bom, a associação ela nasceu justamente para dar um apoio para os familiares de pessoas com esquizofrenia, porque nós, como mães, nos sentimos muito abandonadas, né? A pessoa com esquizofrenia, você tem um encaminhamento para ela, você leva no CAPS, você leva na UBS, no psiquiatra, no psicólogo, mas o familiar, o cuidador direto, ele adoece muito também com a doença. Então, nós abrimos a associação justamente com essa perspectiva de atender aos familiares, né, que vivem nessa turbulência que é a doença. E você, inclusive, tem um familiar, né, que tem a esquizofrenia. Eu queria que você contasse um pouquinho desse processo, né, que você vive com teu familiar. Né? Queria saber se é filho, enfim, um parente seu. Filho, Kainan, com 33 anos hoje, foi diagnosticado aos 19 anos. Nós passamos por vários processos da doença. Meu filho, a alucinação dele é olfativa, ele não ouve vozes, mas ele tem delírios persecutórios. Né? Então, por exemplo, aquela luz da televisão, aquela luz que fica ligada nos aparelhos, ele acha que ele é monitorado pelos militares. Então, ele costuma desligar todos os aparelhos de casa. E é uma doença assim que quando ela chega na tua casa, ela é um impacto muito grande. Muito grande, imagino. Porque por ser uma doença muito estigmatizada, ela sempre foi uma doença muito velada, né? Onde as pessoas praticamente não falam a respeito da esquizofrenia. E quando meu filho foi diagnosticado, eu tinha duas possibilidades, né? Ou de me vitimizar e me jogar junto a ele com a doença, ou procurar entender melhor a doença, me informar para poder ajudá-lo e dar uma qualidade de vida melhor a ele. E foi daí que partiu também, né, o início da AME. Não é fácil, Sérgio, é uma doença que ela tem altos e baixos, ela tem momentos de estabilidade, de repente eles mudam totalmente, né? Então a gente vive numa constante montanha-russa. Doutor Saulo, as pessoas inclusive acham, né, ou tem essa mentalidade de que o esquizofrênico é louco, é completamente louco, né? E não é bem assim, né? Inclusive existe, no caso da Sara,
o que o filho dela tem é a chamada esquizoafetivo, né? Não é isso? Isso. Hein, doutor Saulo? Eu queria até saber dessa diferença, né? No caso da Sara, o filho dela tem esquizoafetivo, né? Essa é uma outra... Quer dizer, é a esquizofrenia, né? Mas eu queria saber a diferença, né, disso. Outro quadro, né? Então, acho que é importante Quadro, falar né? que, Outro quadro, né? dentro da esquizofrenia, existem pessoas e pessoas. Tem pessoas com quadro leve, que não vão ter tanto prejuízo socioocupacional, até pessoas que vão ter um quadro bastante grave e vão requisitar de muito cuidado e pode ser mais dramático para a família mesmo, é muito mais difícil, porque tem um envolvimento emocional, tem as pessoas cuidando, as pessoas podem ficar agressivas. Então, o próprio quadro de esquizofrenia é bastante heterogêneo, né? E eu acho que é importante também colocar que, mesmo às vezes, quando abre um quadro grave de esquizofrenia, para uma pessoa bastante agitada e tudo mais, mas você trata rapidamente e começa o tratamento mais rápido, você consegue um prognóstico melhor, né? Então, o prognóstico... transtorno, e desculpa eu te interromper, o transtorno esquizoafetivo, então, ele vamos dizer assim, não é tão agressivo, é isso? Existe um grande espectro que a gente fala em psiquiatria, que vai do transtorno bipolar para o transtorno da esquizofrenia. O transtorno esquizoafetivo, ele está no meio entre o transtorno bipolar e o esquizofrênico. Então, para a gente fazer o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo, que é outro diagnóstico, é outro quadro psiquiátrico, a gente precisa ter alguns sintomas psicóticos, e também um quadro de transtorno de humor, que a gente chama de episódio de mania, em que a pessoa fica acelerada, fica agitada, com menor necessidade de sono, que a gente vai ver no transtorno bipolar. Então, o esquizoafetivo é, na verdade, os sintomas do transtorno bipolar junto com os sintomas de esquizofrenia. E é um prognóstico um pouco melhor do que da esquizofrenia. Tá? Quando a gente fala de prognóstico, significa assim, evolução, né? O que vai acontecer com a pessoa no futuro vai ser melhor. Então, esquizofrenia costuma ter um prognóstico um pouco pior do que o esquizoafetivo, que tem um prognóstico pior do que o transtorno bipolar. Tá? A questão desse prognóstico, né, do futuro, tem a ver com essa questão dos sintomas negativos, porque muitas vezes o tratamento, a gente consegue dar remédio e a pessoa para de ter delírios, ou melhora bastante, atenua, e as alucinações também trata, né, dependendo do tratamento, dependendo da pessoa, mas os sintomas negativos, né, a falta de iniciativa, a dificuldade de, o que você vai fazer para poder envolver, né, a pessoa de volta no trabalho e reabilitá-la, é um pouco mais difícil. Por isso que é importante assistente social, terapeuta ocupacional, psicologia, todo mundo junto, para poder não só tirar sintoma da pessoa, mas também reabilitá-la, recolocá-la no mercado profissional, né? Fazer essa pessoa poder se sustentar ou poder ganhar algum tipo de dinheiro com o trabalho, né? Então, isso tudo precisa acontecer, a gente faz tudo em conjunto, em equipe. Então, isso não tem também muito a ver com dizer que a pessoa é esquizofrênica, se ela é esquizofrênica, ela é louca, é uma pessoa louca? Não, né? Não quer dizer... É importante porque tem gente que pensa, eu estou falando a grosso modo assim, mas porque as pessoas, né, por falta de informações, né, acabam julgando ou, né, uma coisa que não é bem assim. Né? Então, veja, o termo loucura, ele é usado dentro do estigma, né? As pessoas têm muito medo do que elas desconhecem. Então, quando você desconhece algum comportamento que é diferente, você tenta falar com a pessoa fala outra coisa, ou ela não concorda com, não está acontecendo isso. Então, a gente, de uma forma mais vulgar, a gente chama de louco, né? A esquizofrenia é uma quebra com a realidade. E aí tem gente que fala, nossa, a pessoa ficou louca quando quebra com a realidade. Mas assim, tem gente que vai chamar a loucura de qualquer quebra de realidade, qualquer diagnóstico psiquiátrico. E eu acho que não serve a essas pessoas esse tipo de termo, porque só leva estigma. A gente usa um termo que é psicofobia, que é esse medo de pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. E o problema desse estigma é que o acesso delas à psiquiatria, à psicologia, ao cuidado, é diminuído com o estigma. A pessoa fica com vergonha, ela não procura, ela não quer ser taxada como louca, ela não quer tomar remédio. Então a gente tem mais dificuldade de tratar essas pessoas por conta do estigma. Às vezes os familiares não querem levar, porque na família não tem ninguém assim. E aí a pessoa fica lá, mal, e sofrendo, e fazendo os familiares sofrerem também, né? Porque muitas vezes é bem dramática a questão.
por conta de preconceito e de estigma. Então, a gente tem que cuidar disso enquanto sociedade, né? Existem pessoas que vão ter questões de transtornos mentais, a gente tem nome para isso, mas loucura não é nenhum diagnóstico psiquiátrico conhecido. A gente não usa em psiquiatria esse termo. Perfeito. Luciane, quais são os comportamentos de riscos comuns em pessoas com esquizofrenia? Comportamento de riscos? Eu digo, então, comportamento de risco, né, de comuns, assim, eu digo, de acontecer alguma coisa, qual é o tipo de comportamento que ela pode ter, que pode, por exemplo, atingir ou afetar uma outra pessoa, se... Olha, eu acho que vai dentro, muito até mesmo do que o doutor estava colocando também, que assim, eu entendo que o conceito de loucura é muito subjetivo, o que ele estava dizendo agora, e muito individual. Nisso não se coloca como loucura, não se usa a palavra loucura, porque não... É porque a gente tem na sociedade, até mesmo dentro dessa ótica sobre a psiquiatria, né, sobre a saúde mental, realmente pré-valores e pré-conceitos sociais, onde aí provocam barreiras atitudinais nas pessoas, na sociedade como um todo, né? A gente pensar que de uma forma muito genérica a gente possa definir comportamentos de risco em um segmento de pessoas que têm algum diagnóstico, na verdade é como se a gente estivesse colocando todas essas pessoas num balaio e desconsiderando, vamos dizer assim, a individualidade, a identidade de cada uma delas, né? De risco, eu acredito que qualquer pessoa, independente de ter um diagnóstico, pode ter algum comportamento, né? Pessoas, por exemplo, que têm esquizofrenia, elas sofrem muito mais contra a própria pessoa, né, algumas barreiras capacitistas do que elas realmente provocam. Então, geralmente, pensa-se, né, tem socialmente, culturalmente, o entendimento que uma pessoa com esquizofrenia, ou o chamado, né, como muitos falam, o esquizofrênico, e é um termo que eu, particularmente, que muitos da área também não utilizam. Por quê? Porque antes de um diagnóstico existe uma pessoa, então não vou chamar essa pessoa pelo diagnóstico, por isso eu não uso o termo esquizofrênico, né? Mas quando nós olhamos para essa pessoa, na sua particularidade, na sua vivência, a gente entende que essa pessoa ela sofre muito mais preconceitos e barreiras e atitudes negativas do que o que ela pode realmente provocar. Até mesmo se a gente vê dentro de algumas estatísticas, nós percebemos que a maior parte dos crimes, né, se assim dizer, homicídios, tudo, são provocados por pessoas que não têm um diagnóstico de esquizofrenia, né? Então, não justifica o entendimento cultural de que ela possa, o diagnóstico em si, possa provocar algo de lesionar alguém. Mas uma coisa que é importante a gente saber é que, assim, é extremamente importante que essas pessoas que tenham um transtorno possam, quanto antes, ter ali o seu diagnóstico e assegurado, né, dentro da política de saúde pública, um tratamento adequado, né? Porque quando ela tem um tratamento adequado, multidisciplinar, né, ali sendo acompanhado com psiquiatra, tudo, no seu território, ela tem toda a capacidade e oportunidade de se desenvolver, né? Então, apesar das dificuldades que a esquizofrenia impõe aí por conta das limitações realmente de funções mentais, independente disso, se ela tiver oportunidades e um bom tratamento, ela consegue trabalhar, ela consegue estudar, ela consegue se relacionar, casar, então ela pode fazer diversas coisas. Só que qual é a maior dificuldade hoje? Porque nós temos muitas falhas, né, aí dentro das políticas públicas e políticas de saúde e políticas sociais que por décadas, né, não olharam para essas pessoas. E por não olharem aí para essas pessoas, né, que muitas vezes ficou essa fragilidade social. Ô, Sara, quais foram os sintomas iniciais do transtorno no teu filho? Eu digo assim, você falou que ele foi diagnosticado com 19 anos. Como é que você percebeu? Como é que se percebeu isso? Bom, no caso do meu filho, começou com a drogadição, né? Ele era usuário também de maconha. Tá. E a gente sabe que o THC da maconha, ele causa psicose.
Mas ela, aquela coisa de adolescente, então, na minha visão, ele estava apenas passando por aquela fase de adolescente. Mas quando ele amanheceu, sem roupa, sendo que ele sempre foi um rapaz muito reservado, falando para mim que ele precisava ir ao médico, tirar um chip que tinham colocado no cérebro dele, que ele estava sendo monitorado, ali eu percebi que realmente havia alguma coisa de errado. Eu consegui, de imediato, chamar o SAMU, ele já foi encaminhado para o hospital psiquiátrico, ele ficou um período lá e foi dado o diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Depois mudou para esquizoafetivo, depois retornou para paranoide, e o doutor acho que vai concordar comigo que os subtipos caíram, né? Então não tem mais paranoide, catatônica, esquizofrenia. E os sintomas, Sérgio, eles permanecem. Eu acho que o que os medicamentos fazem é reduzir muito e salva alguns casos a remissão dos sintomas, né? Mas eu acho que isso realmente, como a Luciane falou, vai muito de uma equipe multidisciplinar, de ter todo um atendimento que possa, né, dar suporte a esse paciente. E falta muito isso para nós. Existe uma negação muito grande por parte do paciente em se tratar, porque ele não se vê doente. Aquela é a realidade dele. O que ele está vendo é real, o que ele está ouvindo é real, né? Então, fica difícil você argumentar com uma pessoa que aquela realidade dele não tem, né, como você argumentar. E essa dificuldade de você fazê-lo, né, ir ao tratamento, que ele leve realmente a sério, é um momento muito espinhoso para a família, porque geralmente nós nos encontramos sozinhas, com homens, né, que não são crianças, já são adultos, e a gente não tem muito um suporte por fora, né, onde alguns dizem que o tratamento tem que ser dado em liberdade. Veja bem, todos nós precisamos fazer um tratamento em liberdade, mas em algumas situações a internação é necessária para que aquele indivíduo ele possa voltar a ter o seu equilíbrio, né? Porque quando eles estão totalmente fora da realidade, é muito difícil você em casa sozinha tentar convencê-lo, por exemplo, a tomar um medicamento. Então, há uma necessidade de nós termos hospitais psiquiátricos, de nós termos um amparo muito maior, né, voltada a essas pessoas. Doutor Saulo, o senhor quer, diante do que a Sara falou, quer concluir alguma coisa? Do que ela... Você comentou nessa ajuda alguns fatores de risco, a gente fica de olho, tá? Para aquelas pessoas que têm alucinações auditivas imperativas, ou seja, a pessoa escuta uma voz que comanda ela, que manda ela fazer determinadas coisas. Às vezes pode estar mandando ela tentar se matar. Isso daí, por exemplo, é uma indicação de internação, como a Sara comentou, né? Ou então, muitas vezes a gente está tratando a pessoa melhora, e aí ela ganha crítica, ela percebe o que aconteceu com ela entende que ela tem esquizofrenia, ela entende o que... E aí aumenta o risco de suicídio por conta disso, né? A gente também precisa tratar. Em relação ao tratamento, né, a gente saiu de um modelo que a gente chama de manicomial, em que todo mundo com quadro de esquizofrenia ou qualquer tipo de comportamento diferente era internado e ficava preso dentro de manicômios, né? Aí a gente foi para um outro modelo que é tira todo mundo. E aí as pessoas saíram todas e muitas famílias ficaram desassistidas, porque a gente perdeu leitos de internação e a gente às vezes precisa internar para compensar essa fase aguda, né? Para deixar essa pessoa melhor, para deixar a pessoa às vezes está muito agitada, muito violenta. E eu acho que é uma outra coisa que a gente precisa falar, né? Em relação ao preconceito também. A gente vê muitas pessoas, às vezes, em situação de rua, que têm esse diagnóstico de esquizofrenia e elas ficam lá, largadas, falando, né, pro alto, sozinhas. Muitas vezes saíram de casa, fugiram de casa, a família está procurando e ninguém para ajudar, né? Ninguém para olhar, as pessoas dão risada, né? A gente vive numa sociedade que se alguém
se machuca e quebra um braço e sangra, todo mundo olha e fala, não, vamos chamar a ambulância e tal. Mas se a pessoa está no meio da rua, nua, falando sozinha, agitada, as pessoas dão risada, né? E não ajudam, porque muitas vezes essa pessoa está lá, ela está com higiene descuidada, ela está dentro da rua, então existe esse descaso, a gente precisa olhar para isso também, tá? Perfeito. Então, pode continuar. Você queria... E o tratamento, a gente não vai internar todo mundo, e a gente tem algumas tecnologias, por exemplo, para garantir a aderência de algumas pessoas que não querem tomar remédio, porque muitas vezes não quero tomar remédio nenhum, não quero tomar, então a gente tem medicações que a gente chama de depósito, que a gente pode, por exemplo, dar uma injeção de antipsicótico que vai durar um mês, e a gente vai ter, claro, critérios para isso, e aplica uma injeção por mês, então isso garante muito mais a aderência dessa pessoa ao tratamento e pode melhorar esses sintomas também. Perfeito. Olha, a gente vai fazer um breve intervalo, já já a gente volta para falar mais sobre essa doença, a esquizofrenia. Voltamos já. Bom, estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje falando sobre esquizofrenia. O doutor Saulo estava falando, né, há pouco, eu quero até falar com a Luciene aqui sobre isso também, sobre essa parte, né, que ele citou de que o esquizofrênico, a pessoa com esquizofrenia também, que ouve vozes, enfim, e disse que ele pode ouvir vozes pedindo para que ele se mate, se suicide, né, cometa o suicídio, né? E isso eu quero saber melhor se também a pessoa, né, Luciane, ele ouve vozes, né, pedindo, olha, mate o próximo, eu não sei, alguma coisa assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse é um sintoma psicótico, na verdade, né? O de você ter ou uma alucinação... Não é só a pessoa que tem esquizofrenia, pode ser outro tipo de... Isso, exatamente. Então, não apenas a pessoa com diagnóstico de esquizofrenia pode ter esse sintoma, mas diversos outros diagnósticos de transtornos mentais ou até mesmo condição clínica, neurológica, enfim, pode vir a desenvolver algum sintoma psicótico. Não necessariamente vai ser um quadro de esquizofrenia aí, né? Então, essas vozes, elas podem serem vozes de comando, serem vozes com tom pejorativo ou ofensivo contra ela, né? Por isso que é importante, né, uma avaliação clínica, uma avaliação médica, para que possa ser identificado e ser feito qual a avaliação de risco nisso. Sendo necessário, é importante existir a internação para tirar aquela pessoa de uma situação de risco contra si mesma ou contra terceiros, né? Então, por isso que é extremamente importante uma avaliação clínica, uma avaliação médica sobre esse sintoma, né? Levar a pessoa para o atendimento de emergência. Eu acho que isso é uma das coisas, né, também super importante, como o doutor falou, né, que nós estávamos numa política, né, saímos de uma política manicomial e aí fomos para uma antimanicomial, só que hoje a realidade nós temos ainda alguma defasagem na atenção a essas pessoas em quadros de crise, né? Então, a pessoa, ela tem aí o direito de ter o atendimento em todos os níveis de atenção de saúde, e aí a complexidade, por exemplo, de urgência, emergência, internação. No caso da psiquiatria, encontra-se muita dificuldade de ter leitos para internação breve nesses casos, até que possa sair esses sintomas psicóticos, né? Então, isso é algo muito importante. Doutor Saulo, a esquizofrenia tem cura, cara? Esquizofrenia tem controle, tem tratamento, tem melhora, né? Mas sendo um transtorno que a gente chama até de neuropsiquiátrico, tem alterações até estruturais no cérebro, né? Tem questões genéticas envolvidas, a gente não fala de cura, né? Cura significa que a pessoa nunca mais vai ter, mas a gente tem sim controle de sintomas, a gente tem melhora do funcionamento, a gente tem retomada da vida da pessoa, tá? Então,
Tem pessoas que têm esquizofrenia que você vai conversar, você vai falar com elas, elas trabalham e estão lá com muito poucos sintomas ou quase nenhum sintoma. Mas é um dos diagnósticos para a esquizofrenia, né? A pessoa ter por pelo menos 6 meses aí esses sintomas que também são negativos, ou seja, que eu comentei do embotamento afetivo e tal, eles são mais difíceis de tratar, tá? Então a gente percebe algumas alterações nessas pessoas. Tem estudo hoje, por exemplo, até título de curiosidade, que vai testar a quantidade de piscadas das pessoas, né? Descobrir que pessoas que têm esquizofrenia piscam menos, têm um olhar um pouquinho mais fixo, né? E vão piscar menos do que pessoas que não têm. Então, tem muito estudo saindo. Talvez para frente a gente consiga um controle cada vez melhor e até mesmo cura, mas a gente não pode falar sobre isso hoje. A gente fala de controle e melhora do funcionamento. Ô, Sara, hoje, como que é o tratamento, né, da esquizofrenia no teu filho? Como é que é? Como é que é feito? Bom, ele fez por 14 anos o tratamento medicamentoso. Lamento informar que por alguns dias já que ele desistiu, porque ele acha que Deus o curou, né? E eu ainda estou naquela batalha de tentar fazer com que ele retorne aos medicamentos. Ele está um pouco irredutível e vou falar o porquê. Aproveitando o gancho, quando falaram a respeito do suicídio, aqui no Paraná, apenas 5% dos profissionais do SAMU aceitam trabalhar com emergências psiquiátricas. Então, já começa por aí. Quando meu filho tentou o suicídio, não havia nenhum psiquiatra num hospital geral, não havia ninguém que soubesse lidar com ele, mesmo em se tratando de uma tentativa de suicídio. Não souberam separar a tentativa do suicídio do transtorno mental. Então, são várias coisas que nós enfrentamos. E no caso do meu filho, ele se vê tão bem, mas tão bem, que ele acha que ele não precisa mais do medicamento. E eu acho que esse é o grande perigo, às vezes, ainda na esquizofrenia, e que eu não sei qual é a forma, né, de possibilitar com que eles tenham mais entendimento com relação a isso. E remédio é para sempre. Talvez diminuir as dosagens, né, à medida que vai tendo a remissão dos sintomas. Mas acontece muito disso de repente, vai procurar um trabalho, eu tenho esquizofrenia, as pessoas já não querem, porque temem que a pessoa vai sair matando, vai sair fazendo um monte de coisa. Então, tudo isso colabora para que a pessoa acabe largando os medicamentos de lado, né? Então, hoje, eu tenho meu filho que, apesar de estar sem os medicamentos, ele está tranquilo, né? Ele não é agressivo, até porque da personalidade dele também já é uma pessoa mais tranquila. Acho que a gente também precisa separar muito, né, na esquizofrenia, o que é da personalidade, o que é da doença, para que as pessoas não generalizem. Toda pessoa que tem esquizofrenia é uma pessoa que vai ser agressiva, e não é bem assim, né? Então, ele se encontra bem comportalmente, né? Mas ele tem já um pouquinho de uma fala um pouquinho mais rápida, mais repetitivo, né? E um pouquinho persecutório com relação às luzes. Mas eu ainda, como mãe, né? Mãe não desiste e continua ainda na batalha, né? Para que ele volte logo aos medicamentos. Mas então, isso que eu queria saber, como é que você vê ele, o teu filho? Você disse que na cabeça dele, ele está bem, ele está, né, curado, enfim, ele está, não precisa tomar os remédios. Sim, eu procurei agora, quando ele me fez a proposta, mãe, eu quero parar com os medicamentos, e é muito sofrido, tem os efeitos colaterais e tal, engorda muito. Existe muito aquela coisa do homem, né, que atinge a libido, embora ele tenha me dado um neto maravilhoso, mas eles têm muitos argumentos, inclusive, né, para ler a bula é com eles.
E eu falei assim para ele, bom, é isso que você quer? Ele falou, eu tenho 33 anos, sou dono do meu nariz, a lei me respalda. Eu falei para ele, eu não concordo, né? Não concordo com a tua decisão, mas eu vou te deixar o alerta. Qualquer alteração sua que exceda a normalidade, eu não vou pensar duas vezes em ter que chamar o SAMU e levar você para o hospital para que daí você receba o teu tratamento. Então, quando esses dias ele procurou alterar um pouco a voz dele, eu olhei para ele, eu falei assim, perceba bem que você não está conseguindo controlar as suas emoções. E é isso que você tem que aprender, a controlar as suas emoções. Eu não tenho condições de pagar uma equipe multidisciplinar para ele, né? Ele também se nega, porque, infelizmente, tiveram 2 abordagens de psicólogos que não foram felizes com ele. Então, ele não quer. Então, eu estou ali num combo complicado, né? Mas, hoje, eu olho meu filho assim, a parte comportamental, ele é o mesmo filho que ele sempre foi. Querido, educado, gentil, mas ele apresenta essas condutas características da esquizofrenia, como a persecutoriedade. Doutor Então, Saulo, entendi. Pode continuar, Sara. Oi, Sara. Vamos ver até quando. Não, mas eu queria perguntar para o doutor Saulo, viu, Sara? Com tudo isso que você contou, né, dele, né? Queria ele se achar, doutor Saulo, que ele está bem, que ele está ótimo, está curado. Porque, pelo que eu sei, ou por informações que eu tenho, você tem que tomar, né, quem tem esquizofrenia, remédios para o resto da vida, né? Como é que é essa situação, doutor Saulo, no caso dele, especificamente do filho da Sara, né? Como é que ele mesmo vai perceber, porque ela avisou, olha, a maneira que você está falando, tudo, pode não ser, mas pode não ser também. Como é que você vai perceber ali que ele está completamente mudado, alterado, entendeu? E está realmente tendo, né, esse problema de voltar a estar com esses sintomas, doutor? Então, a grande questão do tratamento, né, de pessoas que têm esquizofrenia é garantir a aderência. Então, a gente fala de uma fase aguda, em que a gente vai tentar tirar esses sintomas, né, e dar antipsicóticos, dar alguns medicamentos para ajudar a dormir, às vezes quando está com insônia e tudo mais. E aí, uma vez que está na fase aguda e melhorou, a gente entra numa fase de manutenção, que é como a Sara comentou, a gente vai tentando reduzir a dose dos remédios para o mínimo possível. A questão é que um dos sintomas é a perda de crítica sobre o estado mórbido, sobre o próprio estado. A pessoa perde a noção de como que ela está. Então, ela não sabe muito bem, faz parte da própria sintomatologia, né, do delírio. A pessoa acredita em algumas coisas que ela não vai dizer que é delírio. Para ela, é a realidade dela, é isso que está acontecendo, né? Então, muitas vezes, ela não tem crítica de que ela não está bem. E aí, algumas pessoas querem parar de tomar o remédio por conta disso ou porque tem efeitos colaterais. Então, dependendo da medicação, pessoas podem ganhar peso, podem ficar sedadas, podem ter alguns efeitos colaterais que vão prejudicá-las. E aí faz parte do tratamento a gente escutar essas pessoas para tentar, tá com efeito colateral com o remédio, não é legal, precisa trocar o remédio, precisa tentar achar outras alternativas para garantir a aderência, né? Para tentar fazer com que essas pessoas continuem tomando a medicação e não entrem em crises mais graves. Mas acho que uma coisa importante também é assim, se a pessoa tem alucinações e isso não está acarretando em nenhum prejuízo para ela, a gente também não precisa aumentar a dose do remédio e correr o risco de ter efeito colateral só porque ela está ouvindo algumas vozes que não estão incomodando. Às vezes eu já atendi pessoas que falam assim, né? Nossa, antes as vozes ficavam comentando tudo que eu fazia. Tudo que eu ia fazer, ficavam falando, tinha umas 4 vozes na minha cabeça, um monte de vozes falando do que eu ia fazer, deixar de fazer. Agora, eu escuto uns sussurros, umas coisas, mas não me incomoda mais. Eu deixo lá e vou trabalhar, eu vou fazer minhas coisas. Será que vale a pena eu insistir, aumentar a dose do remédio para tentar tirar totalmente as vozes e correr o risco dessa pessoa ter efeito colateral? Então, a gente também vai observar isso. Talvez não valha a pena, né? Então, deixa a pessoa ouvindo um pouquinho de voz, se ela não está se incomodando com isso,
tá tudo bem também, né? A gente vai tentar sempre melhorar a qualidade de vida da pessoa e das pessoas que estão em torno. Então, o tratamento ele visa esse lugar. Se a pessoa para de tomar, então uma das soluções, por exemplo, é dar uma medicação de depósito, fazer uma injeção intramuscular que vai durar aí por 30 dias como se ela estivesse tomando um comprimido por dia. A gente já tem essa opção, pelo SUS, inclusive, né? Tem algumas medicações de depósito muito mais caras e a gente não tem acesso no SUS. Mas o próprio haloperidol, o decanoato, tem no SUS uma medicação barata e dá para a gente dar, né? Vai depender aí de caso a caso também, quem que vai tomar, quem que não vai, quem que tem efeito colateral e assim por diante. E aí, Luciene, eu queria que você falasse um pouco, você já viu contar algum caso, né, que você já presenciou, que você teve, você como assistente social, em relação à pessoa com esquizofrenia, que já passou por um caso grave que aconteceu, que você não... Já passei. Eu trabalho no PROESC, né, no Programa de Esquizofrenia da Unifesp. Estou ali no CAISM da Vila Mariana, né, Centro de Atenção Integrada de Saúde Mental, e lá eu estou em diversos ambulatórios de psicose, né? Então, já atendi diversos casos muito graves e casos também que tiveram, né, estão tendo desfechos muito bons, né? Então, eu acho que dentro desses casos graves, né, principalmente o que mais né, marca muitas vezes a gente, né, como profissional de saúde, são casos onde você vê que a pessoa, por conta de um delírio, por conta, né, do momento ali de surto, ela teve um impacto aí por toda a sua vida, né? Então, já atendi pessoas que, no caso, perdeu a visão, né, por conta de, durante um surto, arrancar os seus olhos, né? Já atendi pessoas que, durante o surto, também tiveram aí, né, alguma situação de um problema familiar, né, de se colocar ali contra a família, acreditando que a família estava envenenando e aí depois, quando, né, saiu desse estado, ficou com um sentimento de culpa, ficou com um sentimento de remorso muito grande, enfim, são casos muito difíceis muitas vezes, né? Eu acho que a possibilidade de uma associação como da Sara, né, também é extremamente importante, porque eu, como assistente social, principalmente o trabalho do assistente social nesses casos é no acolhimento familiar, no apoio, né, à equipe multidisciplinar em relação à adesão terapêutica desse paciente, na psicoeducação também, fazer com que esse paciente também tenha aí uma participação social restabelecida, desde na questão do trabalho ou outras áreas que ele queira, né, retomar. Então, tudo isso, a gente vê que no meio disso, a família, principalmente, ela acaba ficando numa situação também que muitas vezes leva a um adoecimento, né? Então, são poucas as associações que se voltam exclusivamente para a pessoa, para os familiares de pessoas com algum tipo de deficiência, por exemplo, né? Geralmente o foco é só na pessoa que tem uma deficiência ou que tem uma doença em si. Mas o familiar, ele também precisa de acompanhamento, né? Então, quando a gente consegue encontrar um espaço onde o tratamento, ele é aí multidisciplinar de uma forma bem estabelecida, a gente consegue casos muito melhores. Então, hoje a gente tem lá, por exemplo, no PROESC, um projeto que eu coordeno, que é o projeto Inserir, de inclusão profissional para pessoas com esquizofrenia, por exemplo. Então, nesse projeto, a gente tem casos de pessoas que já estão há 5 anos trabalhando em vagas pela lei de cotas para pessoas com deficiência e que hoje elas passaram por diversos momentos na sua vida profissional, mas estão trabalhando, continuam o tratamento, né? E tanto a equipe que atende, como a família, como também o local onde ele trabalha, tudo, conseguiram compreender as necessidades e as possibilidades, as habilidades que essas pessoas têm. Porque geralmente uma pessoa com esquizofrenia é muito do que a Sara colocou do filho dela, né? Nossa, extremamente gentil, extremamente educado, são pessoas muito inteligentes, né? Se a gente puder, de alguma forma, que generalizar, eu diria que a dificuldade mais comum deles é no relacionamento interpessoal, é no contato interpessoal. Então, eles têm muito mais dificuldade de se relacionar no sentido de iniciar uma conversa,
ou até mesmo de liderar, ou de fazer alguns contatos do dia a dia interpessoal, mas não que eles não saibam fazer, mas é mais por conta de um embotamento afetivo, que a gente fala, né? Que é um sintoma negativo, do que realmente uma deficiência, uma incapacidade aí. Não, e tem a questão da família que você colocou, e tem um amor, né, gente? Exato. É uma pessoa que você ama, você está vendo ali, claro que você vai sofrer, claro que a família também vai... E a família, geralmente, no começo tem muita dificuldade de aceitar e não dá para a gente não entender, né? É muito comum, realmente, essa dificuldade de aceitação da família, essa resistência ao tratamento também por parte da família, né? Porque é uma família que muitas vezes viu o filho, filha crescer, tendo aí um aproveitamento escolar ou um desenvolvimento, enfim, dentro da normalidade, né, socialmente aí, e de repente tem uma ruptura, né? E aí a família fala, não, quando é que vai voltar, né, ao que era antes? Então é muito difícil. Você falou, vou até falar com a Sara de novo agora, você estava dando esse exemplo da Sara, a Sara, inclusive, ela disse, não, que eu senti e percebi com a maior felicidade, ela tem um neto, que o filho deu neto para ela, então você pode sim ter uma vida normal, né, até social, dependendo do grau, né, Sara? E eu queria saber, Sara, de você, como é dividir esse conhecimento, né, com outras famílias que vivenciam aí, né, no dia a dia da pessoa com a esquizofrenia, Sara? Bom, eu costumo dar esse exemplo, né, de que meu filho me deu um neto. Pois é. Então, das Que maravilha, possibilidades, que maravilha. realmente. Tem 9 aninhos. Inclusive, na época que o meu neto nasceu, foi logo que ele tentou... Ele é, desculpa te interromper, é filho único? Você só tem esse filho ou tem outros filhos? Não, eu tenho uma filha. Ah, tá. Eu tenho uma filha que tem bipolaridade. O combo fechado. É o combo. É o combo fechado. Essa foi ótima, ela é ótima. Mas, Sara, você é maravilhosa, meu amor. Você é 10, é um combo fechado. A gente às vezes precisa, Sérgio, saber enfrentar as coisas. Nós temos as nossas limitações. Exatamente. Eu tenho os meus momentos de tristeza, aquele filho que eu idealizei, não o filho que eu idealizei, mas a vida que eu imaginei para ele, de se formar, casar, né? Voar. Claro. E hoje eu vejo ele um pouco aprisionado e eu me sinto aprisionada junto com ele, né? Mas eu procuro de todas as formas dar a ele a liberdade que ele quer, a liberdade que ele procura. Né? Porque eu não vou ser eterno e não vou estar aqui para cuidar dele para sempre. Mas, e isso eu procuro passar para outras mães. Eu tive casos de uma mãe que até ficou ofendida comigo. Um dia ela comentou assim, o meu bebê hoje está fazendo aniversário. Eu falei, é sério? Quantos anos está fazendo o bebê? Ela falou, 42. Eu falei, chupa chupeta ainda? Ela falou, não. Eu falei, então trate como homem. Trate teu filho como homem, não como um bebê. Sabe, você está tratando o teu filho como se ele fosse apenas uma doença. E a gente precisa olhar, antes da doença, que tem uma pessoa ali. O meu filho Kainan é antes da doença. E eu tenho que saber distinguir quando é a doença e quando é a pessoa falando. Né? Então, é isso que eu procuro levar para essas famílias. Né? Mostrar a realidade do que elas podem vir a enfrentar, sim, isso faz parte do processo, mas que elas também não podem desistir no meio do caminho e ficar na vitimização, porque se você ficar na vitimização, você vai cair naquela areia movediça, quanto mais você se bate, mais você afunda, e você não vai conseguir nem se ajudar e tampouco ajudar o teu familiar. Né? Então, a gente precisa ensinar, e essa é a intenção da nossa associação, né? De dar esse impulsionamento a essas famílias, né? Mostrar que existem as intempéries da doença, mas existe também o lado bom. É uma questão da gente acreditar e batalhar, né? Porque doença, você pode ter qualquer uma que cause um transtorno enorme na tua família. Eu sempre falo, vocês tratam a pessoa com a esquizofrenia como se tivesse acabado a vida para ela. Morreu uma parte dela? Morreu. Sim. Mas vamos
Vamos trabalhar outra parte boa que sobrou. Né? Melhor assim do que, de repente, um filho sofrer um acidente e ficar paraplégico numa cama. E daí? Não, aí, exatamente. Então, a gente tem que ir trabalhando. Né? É lógico que você vai lidando com cada tipo de família, desde a mais humilde, aquela que tem mais dificuldade em aceitar, né? Porque existe muita negação da família. E eu, aproveitando, Sérgio, o que eu acho que também ajuda muito para a falta de adesão ao tratamento e tudo mais, é a falta da inclusão. É a falta das empresas terem palestras, sabe, falando a respeito da doença, né, para tirar esse monstro do armário que todo mundo carrega, como se a esquizofrenia fosse um ser humano que vai sair dali, de repente vai sair matando todo mundo, para poder incluir essas pessoas dentro das limitações dela, né? Podendo trabalhar dentro das possibilidades dela, né? Com as suas funções cognitivas um pouquinho mais afetadas, a memorização, a concentração, mas que elas são capazes. Aquilo que o Down sofreu há anos atrás e que hoje, né, todo mundo já aceita, por que não fazer isso com a esquizofrenia? Por que esconder tanta esquizofrenia? Né? E nós estamos chegando aí em maio, nós vamos ter o mês de conscientização. Exatamente. A gente já tem que começar a trabalhar isso, né? Exato. E a gente tem aqui, inclusive, eu lembrar disso, a gente está chegando ao final do programa já, né, infelizmente, mas a gente tem um projeto de lei na casa, né, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Esquizofrenia. Está aí, ó. Já foi aprovado. Já foi aprovado, né? Foi aprovado no ano que virou passado. lei. Que aliás, lei 17 mil e pouco, que é em maio agora, exatamente. Isso, projeto não, a lei, eu falei projeto, mas a lei. A gente tem a lei, viu, Sara? Exatamente instituindo a semana de conscientização. Porque as pessoas geralmente muitas vezes não sabem, né? Sim. Não tem essa consciência. Aqui em Curitiba, Sérgio, nós já temos a lei estadual. Também fui ao Senado junto com o professor Ari Gadelha, que é do CAINS. Nós fomos ao Senado já também entrar com o pedido de lei, já foi aprovado no Senado, né? Na Câmara já está na última comissão para logo ser aprovada, sancionada pelo presidente da República. Aí se tornará lei nacional, federal. Não, é para tornar federal, porque a gente tem estadual aqui. Sim. Em São Paulo, que é essa comemorada no dia 24 de maio. 24 de maio. Isso na semana foi definido, né? Que a Isso. semana do dia 24 de maio foi algo que nós também, né, levamos essa proposta aqui na casa, né? E a deputada Valéria Bolsonaro abraçou a causa. A autora do projeto que virou lei. Isso virou sim. lei. O projeto de lei é de autoria dela. Sim, sim. A deputada... Então foi um grande ganho, né? Quando nós apresentamos essa proposta para ela e ela abraçou, a importância que nós trouxemos foi exatamente de trazer a conscientização e o conhecimento da doença de modo intersetorial, porque hoje a esquizofrenia é muito mais conhecida no meio de saúde mental, mas nas escolas também essas pessoas precisam ser ouvidas e conhecidas, né? E em todos os outros setores públicos, por isso a importância de um dia como esse. Perfeito. Doutor Saulo, eu queria agradecer a tua participação. Você quer falar mais alguma coisa, quer deixar algum recado rapidamente, que a gente está encerrando o programa? Eu agradeço bastante o convite, foi um prazer conversar com vocês sobre esse tema muito importante. Obrigado. A gente que agradece. Sara, quer deixar algum recado rápido? Eu só tenho a agradecer por mais esse espaço. É muito importante que a gente cada vez mais fale a respeito da esquizofrenia, para que as pessoas realmente se conscientizem, né, de que não são pessoas escolhidas. Todos nós, cada família pode, em algum momento, passar por isso. Claro. Né? Então, quanto mais informações nós levarmos à sociedade, mais preparado nós deixamos aí a população. Obrigado, Sara, pela tua participação. Luciene, obrigado. Eu agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, né, e o privilégio de estar aqui com vocês. Imagina, a gente que agradece. Obrigado. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.